Vamos ajeitando aqui mais uma live. Eu acredito que seja a live 19 ou 20. Não estou lembrado certinho assim. Sejam todos bem-vindos. Acredito que o Instagram está avisando vocês que eu estou ao vivo aqui. Vamos começar mais uma aula ao vivo. Eu estou de férias, mas eu não poderia abandonar o barco e não vou abandonar o barco. Tô alguns dias sumido aí do Instagram de aparecer ao vivo, né? Mas eu tô no story sempre aí. Tava tirando uma ondinha aí em Carrancas e voltei em Belo Horizonte, amanhã viagem de novo. Olá, boa noite, quem tá chegando aí. Fala Robson Souza, beleza? Não conheço você ainda, Robson. Acho que você é novo por aqui. Elden Motim. Fala, Thay, como é que tá? Beleza pura? Lu Pereira, boa noite a todos. Nós estamos fazendo mais uma live, mais uma noite, né, de aula ao vivo aí. Não conheço o Robson, não conheço o Celso. Boa noite a todos. Luan Carlos também é novo aqui. Conheço só a Thay, que é a minha aluna do Consultor Ambiental Moderno. Vou contar para vocês um pouquinho sobre o Consultor Ambiental Moderno. Mas se vocês estão aqui, são novos, sejam todos muito bem-vindos. Eu faço aula ao vivo toda quinta-feira à noite, 19h30, eu tô de férias e tô fazendo uma aula aqui, porque eu não posso, eu entendo que o capitão não pode abandonar o barco. E se vocês estão aqui, entrando aqui agora, você me acompanha direto, legal, Robson, perdão, é porque também é muita gente, né? Graças a Deus cheguei a 12 mil seguidores aqui. Celso Moraes da Bahia, fala Lucas, beleza? Vamos chegando, eu acredito que o Instagram tá avisando vocês aí que eu tô na área aqui. Beleza, Robson, perdão aí eu falando que você é novo e você tá falando que já me acompanha há um maior tempão aí. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro me conta se vocês estão me ouvindo bem, se tá chegando o áudio para vocês, se tá tudo certo. Fala, Ana, beleza, Ana, Drica. Aí, ó, tem uma figurinha tarimbada aqui que sempre estão aí. Me fala se vocês estão me ouvindo bem, primeiro de tudo, porque eu fiquei uns dias sem entrar no Instagram e tá tudo meio assim, tô testando tudo de novo. Obrigado, a Lu tá dizendo que tá fazendo um joinha que tá assim. Beleza, cara, obrigado, Robson, legal, cara, som 5x5, legal, tudo certo então. Vamos passar para mais uma live, né? Hoje é quinta-feira, 7h30, sempre faço lives às 19h30, quinta-feira. E vamos com mais conteúdo, beleza? Áudio 1010, tá ouvindo bem sim, Drica, beleza pura. Então vamos para mais uma live sem muita delonga. Eu hoje vou falar 5 dicas que eu entendo como essenciais para quem está atuando, para quem quer atuar e está começando a atuar na consultoria ambiental. E também vou falar sobre um estudo de caso de um plano de recuperação de áreas degradadas que a gente fez para uma pequena central hidrelétrica, PCH Mucuri, no município de Carlos Chagas, em Minas Gerais. E eu vou explicar para vocês, então, assim, vou explicar primeiro uma parte de empreendedorismo e depois vou dar um estudo de caso prático para a gente poder conversar um pouco aqui sobre, né? Eu vou cada vez mais trazer conteúdos práticos aqui para vocês à medida do possível, tá certo? Ó, o Yuri chegou aí, Lima Laney, e aí tá, beleza pura. Então vamos lá, vamos sem muita delonga. Eu sempre, né, me fala de onde vocês são aí, se vocês puderem me falar de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Algumas pessoas eu conheço, outras não. E vamos bater um papo. Hoje é um feriadão, né? Eu acredito que a maioria das pessoas hoje deve estar tomando aí uma cervejinha, tomando o sangue de Cristo aí, um vinhozinho e passeando. Mas a gente, né, tem pessoas que estão interessadas ainda no conteúdo aqui, em aprender um pouco mais sobre consultoria ambiental. E eu tô sempre disponível aí para trazer esses conteúdos para vocês, tá certo? Igual eu disse no começo da live, eu tô de férias, mas eu não fujo da raia. Estou sempre aí para poder passar conteúdo, sempre aberto, sempre disponível, na medida do possível. Mas eu não poderia fugir da raia nessa quinta-feira aqui para poder conversar com vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Eu sempre começo contando um pouco da minha história, porque sempre aparece gente nova aqui, né? Eu sou Leandro Borges, consultor ambiental. Eu atuo na consultoria ambiental desde 2006. 2006 foi o ano, fala, Celso, Juazeiro da Bahia. Engenharia de domingo a domingo. Eu também concordo com você, Celso. Eu também sou engenheiro de domingo a domingo. Ecoativa entrou, beleza pura, Pedro.
Bem legal, engenheiro ambiental também, né? Salomão Costa, beleza pura. Aprender a captar cada vez mais clientes. Eu vou falar um pouco sobre captação de clientes dentro das 5 dicas que eu vou dar hoje aqui. Então você fica comigo, que eu já vou te dar altas dicas aqui já para você captar seus clientes, beleza? Eu tô contando um pouco da minha história. É que eu sou formado pela Universidade Federal de Ouro Preto em Engenharia Ambiental. Eu entrei lá em 2000 e me formei no primeiro semestre de 2006. Eu fiz 11 períodos de engenharia, porque eu perdi algumas matérias lá da parte de computação, mas porque eu também peguei 2 greves muito bravas lá em Ouro Preto. O bicho pegou lá na minha época, tiveram greves longas. Eu fiz 2 anos que eu tive que fazer 3 períodos em um, né? A Thay tá falando aí que eu tenho ajudado, que tem ajudado ela pra caramba, galera. Legal, a Thay, eu vou falar do meu curso online aí pra vocês saberem também, mas eu vou contar um pouco da minha história antes. E aí é isso, eu me formei em 2006, eu fiz 11 períodos de engenharia ambiental, porque eu perdi algumas disciplinas e também porque a gente teve 2 greves puxadas lá na UFOP. E aí teve ano que eu fiz 3 períodos em um ano, né? Que em geral a gente faz 2 períodos por ano. E assim, ralei, me formei. E aí quando eu me formei eu comecei a mandar currículo para empresas, querendo, né, aquele emprego tão desejado, na carteira assinada e tudo mais. Logo que eu estava me formando, no final da graduação ali. E até hoje eu nunca recebi esse telefonema milagroso aí das empresas que contratam via CLT. E aí eu fui descobrindo, né, no final da minha graduação, que existe um outro mercado muito interessante, que é o que eu vivo dele desde então, depois que eu o descobri, que é o mercado do empreendedorismo ambiental e da prestação de serviços na área ambiental. Então eu fui lá quando eu me formei, juntei os meus currículos, né, mandei para tudo que é empresa. Você fez 14. Você ganhou de mim. Boa demais, cara. Mas a engenharia é isso. A engenharia não é mole, né, cara? Engenharia não. A graduação não é mole pra ninguém. E você ganhou, você fez 14. Legal demais, cara. E assim, quando eu vi que não dava, eu mandei uns 10 currículos lá. Fui lá naquela banquinha de xerox do lado da universidade. Imprimi um, xeroquei mais 9. Coloquei naquele envelopinho pardo. E saí distribuindo para empresas. Eu moro em Belo Horizonte hoje. Eu cheguei a me deslocar fisicamente de ônibus de Ouro Preto para Belo Horizonte. Bati na porta de empresa para entregar currículo e nenhuma empresa me contratou. Os caras é difícil também, né? E aí nenhuma empresa me contratou. Mas aí quando eu percebi que eu estava terceirizando o meu sonho, terceirizando a minha felicidade, eu resolvi atuar para mim mesmo. E vi que o mercado de empreendedorismo ambiental, gente, se eu estou falando de 13 anos atrás, em 2006, eu resolvi trabalhar para mim mesmo. E aí não tinha internet boa do jeito que tinha hoje, eu não tinha grana, não tinha experiência, mas eu também não tinha medo, né? Eu deixei o medo de lado. Fala aí, Yuri, me juntei com o meu sócio, com o Matheus, que formou na minha turma, também é engenheiro ambiental. E o Thiago, né, que a minha empresa chama MLT, que é a primeira letra dos 3 nomes da nossa empresa, Matheus, Leandro e Thiago. E a gente se juntou e a gente foi trabalhar na prestação de serviços ambientais. A gente não tinha medo, mas também não tinha serviço, não tinha experiência, não conhecia nada. E foi aí que sem medo, né, foi com medo. Se a gente tinha medo, a gente foi com medo mesmo. E até hoje a gente vai com um pouquinho de medo, o friozinho na barriga, ele faz parte desse negócio. Mas a partir de então eu parei de gastar a minha energia em entregar currículo e desde então eu trabalho desde 2006 para mim mesmo, dentro da minha própria empresa. Então eu tenho aqui, eu posso falar de boca cheia para vocês que eu posso ajudar e contribuir para a formação de vocês na profissional, para vocês atuarem no mercado, porque eu nunca trabalhei para nenhuma outra empresa, eu trabalhei só para a minha empresa. Eu atuo 100% de consultoria ambiental, isso paga minhas contas há 13 anos e eu resolvi trazer esse conhecimento para minhas redes sociais, porque eu vi que isso aconteceu comigo em 2006, nós estamos em 2019, ano após ano, eu vi que isso acontece com mais um monte de gente, né, que vocês são todos meus colegas de profissão aí, ou se não são da engenharia ambiental, são de áreas afins que também podem prestar serviços ambientais. E a gente, infelizmente, não é formado para ter na graduação, para ter uma visão de mercado e de prestação de serviço
na área ambiental, né? Eu falo que a gente aprende, por exemplo, sobre recursos hídricos, mas não aprende a fazer uma outorga de direito de uso de recursos hídricos, né? É muito estranho isso. Então, vendo isso acontecendo ano após ano, eu passei por isso e acredito que antes de mim outras pessoas também passaram. Eu resolvi trazer esses conhecimentos para as redes sociais a partir de setembro de 2018. Tem mais ou menos uns 9 meses aí que eu estou aqui nas redes sociais trazendo conteúdos diários sobre consultoria ambiental. Então, assim, ora eu trago conteúdos técnicos, extremamente técnicos e práticos, né? Técnicos e práticos, obviamente. E ora eu trago conhecimentos e conteúdos sobre a parte de empreendedorismo ambiental. Eu acho que a gente, quando se forma, é muito bom técnico e com o tempo a gente vai pegando as práticas, tá? Não que eu não tenha que passar a prática para vocês, mas eu acho que o que mais falta é a gente aprender sobre empreendedorismo ambiental, prestação de serviços, perder o medo de como começar. E é por isso que eu estou aqui, eu posto conteúdos diários aqui. Eu tô de férias, então não tô postando às 8 da manhã exatamente, mas no período da manhã e eu posto um vídeo por dia de conteúdo sobre consultoria ambiental. Se você quer me acompanhar, se você quer aprender de verdade como atuar no setor de consultoria ambiental, pode me acompanhar aqui nas minhas redes, que todos os dias, por mais que o vídeo pareça a mesma cara minha aí e tudo mais, o vídeo se pareça, os conteúdos são distintos. Todos os dias eu posto um conteúdo distinto. Você pode acompanhar nos meus stories. Eu também tenho Facebook, tenho o YouTube, que eu estou precisando atuar mais no YouTube. E também eu tenho um e-book que chama Como Dar os Primeiros Passos na Consultoria Ambiental. Ele é gratuito e online. Se você quer baixar o meu e-book, você vai no tem um link aí na minha biografia do perfil do Instagram. Você clica e você baixa ele na hora. Você vai se inscrever por e-mail, não demora 1 minuto, não custa nada você fazer isso. Você vai receber o e-book por e-mail. E eu tenho recebido muitos elogios, já tem mais de 2.000 downloads desse e-book. Você pode baixar ele gratuitamente, que vai ser o primeiro passo para você monetizar o seu conhecimento teórico adquirido na graduação. Eu te indico esse e-book, porque ele vai abrir assim a sua mente. Depois que você vê, né, eu brinco muito isso, não tem como você desver algumas coisas. Então, baixe o meu e-book. Se você não conseguir baixar, mas ele tá com um link, é facinho de baixar. Você pode me mandar um direct aqui no Instagram, nesse aviãozinho que fica do lado aí, que eu te mando o e-book no ato, assim, mando na hora para você. Eu faço a maior questão de você ler e eu indico para você ler esse e-book para você começar a fazer din-din com o conhecimento que você adquiriu na graduação. Todos nós temos capacidade de gerar renda e dinheiro através do empreendedorismo ambiental e da prestação de serviços ambientais. E você não é diferente, eu não sou diferente, eu não sou nenhum gênio, não tenho nenhuma fórmula mágica, não estou aqui para passar conceito que ninguém nunca viu, eu estou aqui para simplificar aquilo que eu já fiz, já bati cabeça ao longo dos anos. E quero mostrar para você que você também pode, mas eu não sou dono, isso que eu tô falando, eu não sou nenhum gênio, eu não tenho fórmula nenhuma mágica, a não ser as tentativas e erros no empreendedorismo ambiental que a gente faz há 13 anos. E é o que eu digo, eu vou mostrar para vocês aqui sempre o que eu acerto, o que eu erro eu talvez dou como exemplo, mas eu não indico você fazer o que eu já errei, e você vai ter que fazer, a partir das coisas que eu te ensino aqui, você tem que acumular a sua própria experiência e botar o time em campo. Então, o que eu queria dizer para você eu não sou gênio, eu tenho 13 anos de experiência para passar aqui para vocês. Toda quinta-feira eu dou aula gratuita aqui, estou aqui presente para conversar com vocês. Tem o meu e-book para você baixar. Você pode me acompanhar nas redes sociais, eu tenho pelo menos um vídeo de conteúdo gratuito diário no Instagram e no Facebook para você, tá? De tempos em tempos eu faço um workshop que se chama AmbiWeek, que é a semana de imersão na consultoria ambiental. Se você se interessar, dá um passo a mais, você vai me acompanhando nas redes aí que você vai ficar sabendo quando a AmbiWeek vai estar disponível, vai estar no ar. São 3 aulas gratuitas que eu disponibilizo para você realmente poder dar um próximo passo. E eu tenho também um curso online que chama Consultor Ambiental Moderno. Não estão abertas as vagas agora, nesse momento. Fala Valdair, fala Ronaldo, fala Teca e Denner.
beleza pura. O curso Consultoria Ambiental Moderna, ele não está com vagas abertas agora, mas de tempos em tempos eu abro novas turmas e eu já tenho alunos aí gerando resultados e ganhando o seu din-din com o meu curso, entendeu? Então, se você tem interesse também em dar um passo a mais, eu tenho um curso online que eu ofereço de tempos em tempos, mas no momento não estão abertas as vagas. Se você acompanha meus stories aí, de tempos em tempos eu coloco depoimentos de alunos que me dão depoimentos que já tiveram resultado, ou estão aprendendo com o curso e me falam, fazem vídeos aí me explicando, eu coloco aqui para vocês verem, tá certo? Então, essas são as considerações iniciais. O Celso está dizendo aí que uma das melhores maneiras de aprender é com quem já fez e deu certo. Sim, eu vivo 100% disso. Eu já apanhei muito, né, cara? Já tomei muita traulitada, mas é isso que eu tô aqui nas redes para explicar para vocês. Eu não quero que vocês errem onde eu já errei. Eu quero que vocês acertem onde eu acerto, mas a principal dica é vocês começarem. E aí eu vou deixar para 5 dicas aqui agora e vou começar falando então, depois que eu coloquei essa história e coloquei os meus conteúdos de redes sociais, eu sugiro vocês me acompanharem e vou falar agora 5 dicas que eu dou, que são, na minha visão, que são essenciais para quem quer atuar na consultoria ambiental e está recém-formado e está começando agora, ou ainda não conhece esse lado aí da prestação de serviços ambientais. Só vou molhar a palavra, me fala se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão gostando da live, que eu já vou começar a falar a primeira dica, beleza? A dica número 1 que eu vou dar é você começar com um modelo enxuto de negócio. Pode anotar isso aí. Adote um modelo enxuto de negócio. O que é um modelo enxuto de negócio, tá? A minha empresa chama MLT Engenharia. Se vocês se interessarem, vocês podem procurar aí nas redes sociais. Mas eu sou mais atuante aqui na minha rede pessoal. A MLT Engenharia, nós somos formados em Ouro Preto. A gente começou trabalhando lá na sala de estudo das Repúblicas Federais de Ouro Preto lá. Eu e meu sócio, o MLT, o Matheus Leandro, o Thiago. Logo que a nossa empresa começou, o Thiago resolveu, o pai dele é geólogo e arrumou um trabalho para ele no setor petrolífero. Só que a empresa já estava constituída, MLT, e ficou MLT, mas o Thiago saiu logo e ficou o Matheus e o Leandro. O Leandro sou eu e o Matheus é meu sócio. A gente se mudou para Belo Horizonte e a gente começou a trabalhar em home office. Fala, Matheus! A gente começou a trabalhar em home office. A gente não alocou uma sala de cara para poder abrir nossa empresa. Eu e o Matheus, a gente alugou um apartamento, a gente morava lá, dividia as contas, e uma das salas do nosso apartamento era o nosso escritório, porque a gente quis adotar um modelo enxuto de negócio, porque a gente não tinha grana para alugar uma sala até então. Então a gente começou com um modelo enxutérrimo de negócio. Não alugamos uma sala na Zona Sul aqui de BH, que é a parte mais cara da cidade. Não compensava, a gente não tinha esse dinheiro. Então o que eu indico para você é para você começar a atuar na sua casa, em home office. Não fique gerando custos quando você está no início da sua consultoria. Trabalhe onde você está. Se você puder arrumar um cômodo para você poder atuar dentro da sua casa, que tenha internet, pelo menos. Se você tiver internet, você vai resolver a metade dos seus problemas. Então, não alugue uma sala ainda. Arrume um canto para você poder se concentrar no seu trabalho e uma conexão com a internet. A segunda coisa é comece com aquilo que você tem. Eu tô com uma colinha aqui que eu faço eu scripto a live e eu tenho que dar umas olhadinhas aqui. Comece com aquilo que você tem. Provavelmente você está me vendo aqui nessa live de um celular e você deve ter um laptop ou um computador, um PC. Não precisa mais do que isso para começar a consultoria ambiental. Para acabar, você pode precisar de mais alguma coisa, para continuar. Mas para começar, você não precisa mais do que um laptop e do que esse celular que você está me assistindo aqui. Porque o celular, ele tira foto hoje em dia. A gente não tirava foto de celular na época. Em 2006, eu só tinha aquele Nokia da lanterninha,
Você hoje em dia tira foto com o seu celular, ele tira foto georreferenciada com o local de onde você tira o ponto, né? De onde você tira a foto, ele te dá a foto e o ponto. Você instala o Google Earth no seu celular, você pega funções de GPS no seu celular offline, você não precisa estar conectado no 3G, ou no 4G, ou no Wi-Fi, para você funcionar o seu celular como um GPS. Então assim, hoje você atua com o seu laptop e com o seu celular tranquilamente para você poder começar. Então, comece com o que você tem, não loque uma sala, tá? Não precisa locar uma sala, trabalhe em home office. Você não precisa de um CNPJ para começar. Pode acreditar em mim que você não precisa daqueles números do CNPJ para começar. Primeiro, que você tem que começar a ter cabeça de empresário ambiental antes de você ter aqueles números. Mas você pode começar prestando serviço ambiental mesmo antes de ter o CNPJ. Você pode prestar os seus primeiros serviços e se você precisar emitir nota fiscal, você vai emitir nota fiscal de autônomo. Você vai procurar o seu município de onde você está alojado hoje, seja o município da sua terra natal ou onde você mora hoje, procurar a prefeitura do seu município e ver como que você vai fazer para emitir nota fiscal avulsa. Você consegue emitir nota fiscal de autônomo, então você não precisa criar um custo com seu CNPJ para poder começar a prestar serviço ambiental. Se liga nessa dica. Há 13 anos atrás a gente fez isso lá em Ouro Preto, a gente prestava serviço e à medida que a gente precisava emitir nota, a gente procurava a prefeitura lá e emitia nota avulsa, tá? Você vai ver que talvez vai ter uma taxa para você se cadastrar como profissional autônomo e vai ter uma taxa de imposto para você pagar por cada nota que você emite, mas mesmo se você for ter empresa, você também vai ter essa taxa para emitir nota, imposto, né? Os impostos para emitir nota. Mas você pode pagar essa taxa aí para você começar e aí você vai ter condição de emitir nota fiscal de autônomo. Você não precisa ter um CNPJ para poder começar. E o que eu digo é o seguinte, se você chegar a ponto de ter que emitir nota fiscal ou mais à frente você ter que, ser necessário você ter um CNPJ para você poder atuar, é o tipo de problema que eu chamo de problema bom, né? O problema bom é aquela demanda que é gerada porque você tem trabalho, né? Se você precisa ter um CNPJ no futuro, é porque você está tendo demanda de trabalho e vai precisar constituir uma empresa. Então não veja lá na frente, se você precisar constituir uma empresa, isso como um problema ruim. É um problema desse tipo de problema que eu chamo de problema bom. Quer dizer que você evoluiu, pegou trabalho suficiente a ponto de ter a necessidade de abrir uma empresa. Então entenda isso como um lado positivo de ter uma empresa, ok? Para você, se você tiver que ter uma empresa, isso é um lado bom. Sim, o Paulo está perguntando assim, apenas precisa ter um cadastro no Conselho Regional. Exatamente, cara. Você precisa, para quem é engenheiro, para quem é biólogo, porque para quem não precisa, para quem não tem Conselho Regional, né? Ainda não precisa nem isso, entendeu? Para ser consultor ambiental, se você precisa de estar afiliado a algum conselho, basta você ter cadastro no Conselho Regional, você está apto a prestar serviço de consultoria. E aí não precisa ter o CNPJ ainda para você prestar os seus primeiros serviços, tá? Não quer dizer assim, eu não indico você ficar para sempre nessa modalidade de autônomo, mas é a primeira saída que você vai ter para realizar serviços esporádicos e pontuais. Na medida que você for tendo demanda mais constante, vai ser necessário você ter uma empresa. O JLG está dizendo aí que está com o CREA quase pronto, graças a Deus. Isso aí, o CREA está quase pronto. Respondi sua pergunta, Paulo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, que aqui essa live aqui é interagir mesmo, tá? Então, assim, resumindo a primeira dica, né? Eu vou falar 5. Só uma coisa antes. A nossa live começou às 19h30 e às 20h30, a cada 1 hora, o Instagram, ele encerra a live sozinho. O que eu faço sempre é que se a live for acabar e o assunto não tiver acabado, eu encerro a live e inicio outra e peço a vocês que continuem aqui comigo, que enquanto eu não acabar os assuntos aqui, eu não vou embora, beleza? Então a primeira dica, modelo enxuto de negócio.
Comece com o seu laptop, com o seu celular, você não precisa mais do que isso para começar. Trabalhe em home office dentro da sua própria casa e não precisa de CNPJ, porque você pode emitir nota fiscal avulsa, tá certo? O que o Yuri tá dizendo aqui, o Yuri tá falando que tá guardando o CREA liberar também, mas enquanto isso ele já tá preparando o terreno. Isso é uma outra dica fundamental, tá? Você não precisa, do mesmo jeito que você não precisa ter o seu CNPJ para ter mentalidade de empresário, você não precisa do seu CREA pronto na sua mão para você começar a preparar o terreno para atuar no setor de consultoria. Você pode começar a prospecção de cliente, você pode começar a arrumar o seu escritório em casa para você poder, né, trabalhar. Você pode começar a olhar os softwares que você precisa para atuar, o Word, Excel, coisas desse tipo. Você não precisa esperar o documento do CREA sair para você começar a agir. A mentalidade empresária, ela não está limitada a nenhuma carteirinha, conta em banco, CNPJ, nada. O que faz você ser empresário é aquilo que você tem dentro da sua cabeça, tá certo? JLG está falando que fechou parceria com uma engenheira florestal e agora está procurando um engenheiro ambiental. Me fala de onde você é mesmo, que eu vou ver se eu consigo te ajudar aí, ó. E a Nanda tá dizendo que eu criei um curso por estratégia de inbound marketing. Eu não sei nem o que é isso. Explica mais pra mim, Nanda. O que é inbound marketing? Me explica inbound marketing. Eu criei o curso porque eu vi que eu passei por isso. Passaram 13 anos e as pessoas precisam atuar mais na prestação de serviços ambientais e não sabem por onde começar. E eu ensino desde o empreendedorismo, estudo de caso, estruturação teórica, modelo de negócio e mais um monte de coisa. Eu tenho alguns bônus que são entrevistas com a minha administradora de empresa, com o meu contador. É o Luciano, sim, eu lembro de você, Luciano. Então, Nana, me explica se o que eu expliquei aqui agora significa que é inbound marketing. Eu não sei o que é isso. E também não dá para saber tudo. O Alto Taquari, no Mato Grosso. Se tem algum engenheiro ambiental do Mato Grosso aí, ó, o Luciano, da JLG Consultoria Ambiental, está em busca de parceria com algum engenheiro ambiental. A Aline está dizendo que é engenheiro ambiental, tem 2 anos de experiência, perguntando se ele é de onde. Sim, mostrando na demonstração de autoridade. Sim. Eu ensino aquilo que eu sei bem, Nanda. Entendi o que você está dizendo. Sim. É mais ou menos isso. É porque eu não sei essas estratégias de marketing todas assim, mas é mais ou menos isso. Eu ensino aquilo que eu sei bem e passo todos os dias de conteúdo aqui, então eu entendo que seja baseado na demonstração de autoridade, sim. Pessoal, então a segunda dica eu brinco muito, né? Brinco na parte séria, na verdade. Quem quer atender todo mundo, quem não tem foco, não atende ninguém. Então a segunda dica é você definir o seu nicho de atuação, tá? Defina o seu nicho de atuação, porque consultoria ambiental, ela varre muitas e muitas possibilidades. Desde, né, você pode ser topografia é consultoria ambiental, georreferenciamento de imóvel rural, licenciamento ambiental, gestão de resíduos sólidos e por aí vai. Existe uma gama de prestação de serviços ambientais. Então, assim, defina o seu nicho de atuação. Na verdade, o que eu sugiro é você definir o nicho, um subnicho desse nicho e até um subnicho desse nicho para você prestar serviço. Eu indico quem está começando agora a atuar na regularização ambiental de pequenos empreendimentos, tá? Você precisa entender como que funciona a sua região, se a sua região é mais rural, se ela é mais urbana, se ela precisa mais de resíduos sólidos, se ela precisa mais de outorga para a zona rural, cadastro ambiental rural, o PRA agora, coisas desse tipo. Mas você precisa entender como que funciona a região que você está atuando e a partir da região que você está atuando, você vai começar a prestar o seu serviço, mas você precisa definir um nicho de atuação. Se você não definir um nicho, você vai ficar navegando aí por cima né? Você vai ficar igual óleo na água aí e não vai saber por onde você vai parar. Então, mas eu indico para você, em linhas gerais, que atue no licenciamento e regularização ambiental de pequenos empreendimentos
que é onde você pode começar pequenininho, você pode dar umas cabeçadas, errar, porque no começo a gente dá cabeçada mesmo, é normal para você adquirir a sua experiência, não tem problema nenhum. E seria muita prepotência minha falar que a gente não erra. Eu erro até hoje, só que eu tento errar menos e não erro onde eu já errei. E a experiência é adquirida com erros, né? Então, isso faz parte do negócio, não tem problema nenhum. E seria uma hipocrisia danada eu falar que a gente não erra, né? Então, você tem que definir o seu... Não, a Aline está me perguntando se eu concordo com o contador poder fazer CAR. Discordo 100% de contador poder fazer CAR. Discordo 100%. Pode dar um print dessa tela aqui e mostrar para o contador que você conhece aí, que contador é contador. Contador sabe mexer com contabilidade. A gente que é formado para fazer cadastro ambiental rural. Não concordo de forma alguma. De forma alguma. Definir o nicho é o seguinte, gente. Trabalhe com licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental de pequenos empreendimentos, na verdade o licenciamento ambiental em geral, eu subdivido ele, não fui eu que inventei essas nomenclaturas, mas eu subdivido o licenciamento ambiental em agenda marrom, agenda verde e a agenda azul. A agenda marrom é o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele pode ser um licenciamento ambiental simplificado, pode ser o licenciamento das licenças prévias de instalação e de operação concomitantes, numa mesma... Você pode solicitar elas juntas, ou pode ser aquele licenciamento trifásico convencional. Você solicita a LP, a licença prévia, depois que a licença prévia sair, você solicita a licença de instalação, e depois que a licença de instalação sair, você solicita a licença de operação. Então, assim, essas são as linhas gerais da agenda marrom e ainda existe a dispensa do licenciamento ambiental, tá? Então dispensa de licenciamento, licenciamento simplificado, licenças concomitantes, que é a LP, LI e LO ao mesmo tempo, e o licenciamento convencional ou trifásico, que é a LP, depois a LI, depois a LO. Então, isso aí eu defino como agenda marrom. A agenda verde são as intervenções ambientais muito baseadas na questão voltada, principalmente na minha visão, do novo Código Florestal. Então, assim, corte de árvores isoladas, supressão de vegetação, usos consolidados, plano de manejo, intervenção em APP, porque os licenciamentos ambientais, eles trazem essas intervenções da Agenda Verde junto com eles ou em separado, desvinculados ou não do licenciamento ambiental. Mas existe uma demanda muito grande da Agenda Verde, baseada no novo Código Florestal, que existe trabalho pra caramba. Existem usos possíveis de ser feitos em reserva legal, planos de manejo que você pode fazer, unidades de conservação, o que pode ser feito, o que não pode. Existe a parte de silvicultura, existe uma gama de trabalho voltados aí para a Agenda Verde que a gente pode atuar também, tá? E a Agenda Azul são as intervenções sobre recursos hídricos, né? Outorga de direito de recurso hídrico, os usos insignificantes e lançamentos de efluentes em cursos d'água. E aí existe uma gama de trabalho, existem rios que são federais, cursos d'água que são federais, cursos d'água que são estaduais, outorga superficial, outorga subterrânea, que é de poço e de nascentes, os usos insignificantes, né? As outorgas de direito de uso de recurso hídrico. E se você lança algum efluente industrial em curso d'água, você precisa fazer o estudo desse lançamento, o estudo do curso d'água para saber se ele pode receber esse efluente. Então, assim, existem uma gama de trabalhos na Agenda Marrom, Agenda Verde e a Agenda Azul que tem trabalho pra caramba, potencial trabalho pra caramba pra gente atuar no setor de consultoria. E o que eu indico para você de começar é você atuar na Agenda Verde, Agenda Azul e a Agenda Marrom, vinculados a pequenos empreendimentos, pequenas propriedades rurais, coisas desse tipo. Se você está numa zona rural, procure proprietários rurais. Eu já vou dar a dica aqui, que é a próxima dica, né? Que é onde você vai buscar trabalho para você prestar serviço. Então,
Só recapitulando. Dica número 1, modelo enxuto de negócio. Dica número 2, defina o seu nicho de atuação. Dica número 3, saiba onde buscar trabalho para você prestar. Se você quiser, pega uma caneta, anota que agora eu vou te dar um monte de dica de onde você vai poder procurar serviço ambiental para você atuar, para você que está começando. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui. A Leandra está me perguntando qual a melhor área para trabalhar na área ambiental e sanitária hoje. Essas dicas que eu estou dando aqui agora, nessa live aqui. Pega aí, vai pegando. Eu vou falei agora. Na minha opinião é licenciamento ambiental, regularização ambiental. Agenda verde, agenda azul e agenda marrom. O Salomão está me perguntando, aqui não estou te perguntando não. O Salomão está dizendo que no Tocantins, o órgão ambiental usa esses códigos para os processos ambientais. A agenda marrom, licenciamento, a agenda verde, projeto de exploração florestal e a agenda azul, outorga. Isso aí, eu peguei isso, na verdade, das nomenclaturas federais e o estado de Minas aqui também fazem isso. Fala, Valdair, um abraço, cara, obrigado pela participação aí. Gabriel entrou na live aí, beleza? E aí, a próxima dica agora, eu vou falar para vocês, saiba onde buscar trabalho para quem está começando. Então eu vou dar algumas dicas de onde eu já prospectei trabalho para eu poder prestar serviços ambientais e já funcionou para mim, tá? Então eu vou, de cara, já vou dizer, tinha uma menina que estava perguntando aí do contador fazer, cara, a Aline Calais, né? Que eu discordo totalmente de contador fazer cadastro ambiental rural. Pelo amor de Deus, não concordo de forma alguma. Mas um dos primeiros locais que você pode procurar parceria para você desenvolver são contadores. Você pode procurar escritórios de contabilidade para você fornecer ou sugerir para ele uma parceria de prestação de serviço, porque os contadores têm muitos contatos de empresas das quais eles fazem a contabilidade. Pode ser que um contador desse faz o cadastro ambiental rural porque ele não encontrou uma pessoa como você que faz e ele tem cliente que é proprietário rural que está precisando dessa demanda e ele precisa resolver isso. Até porque hoje em dia algumas regularizações fundiárias aí necessitam ser realizadas para você conseguir alguns empréstimos de financiamento em banco. Então, pode ser que um contador desse está resolvendo demanda porque ele não conhece você. Então, você pode procurar escritórios de contabilidade para você sugerir parcerias para você desenvolver, tá certo? Outro local que você pode procurar para você sugerir parceria é Sindicato dos Produtores Rurais. Eu trabalho, Nanda, tá me perguntando onde eu trabalho. Eu trabalho hoje muito, já trabalhei com minerações de pequeno e médio porte e hoje a gente trabalha muito com a geração e transmissão de energia elétrica, né? Mas mais a geração de energia hidrelétrica. Centrais geradoras hidrelétricas, CGHs, que são empreendimentos muito pequenininhos de geração de energia, pequenas centrais hidrelétricas, que são alguns empreendimentos maiores, e usinas hidrelétricas, que são empreendimentos grandes, e linhas de transmissão de energia. Então hoje é um nicho que a gente trabalha muito. Então eu trabalho para geração de energia elétrica e hidrelétrica em zona rural. Na maioria, 90% dos trabalhos que a gente realiza é na zona rural. Então eu tenho uma relação com propriedades rurais, mas é uma relação um pouco diferente, porque um empreendimento hidrelétrico desse, ele pega uma ou duas, ou 5 ou 10 propriedades rurais ao mesmo tempo. Depende do porte do empreendimento. Então a relação que eu tenho é toda voltada, vinculada com o novo Código Florestal e nem sempre voltada sim, somente para a propriedade rural. Então a gente tem que fazer uma interlocução entre o novo Código e as demandas aí de empreendimentos hidrelétricos. Eu trabalho muito com o bioma Mata Atlântica, que existe uma legislação específica de Mata Atlântica, né? Mas é isso. Então, voltando aqui sobre onde você vai procurar trabalho, primeiro que eu disse, procure contadores para você poder sugerir parcerias com eles. O segundo local que eu estou dizendo, sindicatos de produtores rurais. Eu tenho alunos do meu curso Consultor Ambiental Moderno aí, que estão elaborando e-books para apresentar para o presidente do sindicato dos produtores rurais
e também para os produtores rurais que são afiliados a esses sindicatos, com e-book, né, material voltado, focado na solução de problemas e demandas de propriedades rurais. Então, se você tem uma zona rural aí que você pode atuar, pense em procurar o presidente do sindicato rural do seu município, dos municípios do entorno aí, para você poder desenvolver parcerias com eles e resolver problemas de cadastro ambiental rural, o PRA, outorgas, usos insignificantes, barraginhas, georreferenciamentos, coisas desse tipo, né? A Tarsi é aluna, sim, a Tarsi participou de um sorteio muito legal aí, de um sorteio que a gente fez, ela é aluna assídua e ela está dizendo que ela é aluna do curso e o curso ajuda bastante quando surge serviço. Pode confiar, pessoal. Beleza. As vagas não estão abertas agora, ó, mas quando aparecerem vagas, eu tenho alunos que estão assistindo a live aqui. Fico muito feliz desse depoimento aí. Muito obrigado, Tarsi. Legal demais. Pode procurar então, gente. Contabilidade, sindicato do produtor rural. Se você conhecer algum sindicato de mineração, você pode procurar também com o mesmo viés. Procure a galera do sindicato rural e das minerações visando resolver os problemas ambientais de mineração. Eu tenho alunos também que são engenheiros de minas, que resolvem os problemas da engenharia de minas e a parte ambiental. Procure também outras empresas de consultoria ambiental para você prestar serviço para elas. A minha empresa contrata muito outras empresas. Tem alunos do meu curso Consultor Ambiental Moderno que prestam serviço para mim hoje. Então, além do cara virar meu aluno, ele vira prestador de serviço meu, né? Então, você pode procurar outras empresas de consultoria ambiental para você prestar serviço. Escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia aparecem muitas demandas ambientais e você pode resolver muitos problemas em parceria com essas empresas. Empresas de segurança do trabalho. Você pode procurar empresas que trabalham com segurança do trabalho, que não tem uma parte ambiental dentro delas, e você pode propor uma parceria, porque empresas de segurança do trabalho, elas estão dentro de praticamente todos os tipos de empresa, precisam de algo vinculado à segurança do trabalho. Então, se você conhece alguma empresa de segurança do trabalho, você também pode procurar esse tipo de empresa. A Brinco Ravene está dizendo que procurar também diariamente no Diário Oficial também rende bastante. Ela deve procurar bastante no Diário Oficial e deve render trabalho para ela. Essa é uma dica boa aí, anota essa também. Obrigado, Brinco Ravene, que essa dica é preciosa, muito boa dica, tá? Então, pessoal, eu indico empresa de consultoria, escritório de contabilidade, sindicato dos produtores rurais, sindicato de mineração, escritório de advocacia, outras empresas de consultoria. Todo município tem um minerador de areia. Todo município eu não posso generalizar, mas a grande maioria dos municípios brasileiros, pelo menos os mineiros aqui que eu conheço mais, existe um cara que extrai areia na beira do rio para vender para construção civil. E o que acontece é que a areia e brita, cascalho, areia e cascalho tem um valor agregado muito baixo, o que faz com que a venda desse produto seja limitada pela distância. Então, quando começa a ficar muito longe para entregar a areia, o custo de transporte fica mais caro do que o próprio produto. Isso faz com que limite o transporte geográfico, né, da areia do ponto de extração até o ponto de entrega. Por isso, praticamente todos os municípios, ou a maioria dos municípios aí, tem um cara que extrai areia no leito do rio. E esses caras fazem intervenção em APP, fazem outorga, porque eles captam água junto com a areia, com o sedimento que eles captam, né? Eles geralmente cortam árvores, suprimem vegetação, fazem intervenção em APP. Então é um tipo de prestação de serviço que eu já fiz muito na minha vida, mas muito mesmo, já prestei muito serviço para extração mineral de areia e é um bom nicho para você poder atuar. Então pega essas dicas aí que você pode ter uma gama de potenciais trabalhos. O que eu digo para vocês é o seguinte: começa procurando em todos esses locais que eu apresentei para vocês aqui e
comece a procurar hoje, porque você vai só fechar serviço amanhã ou depois de amanhã. Não ache que você vai procurar hoje e vai fechar hoje mesmo os trabalhos que você vai começar. A prospecção de trabalho ambiental, ela precisa ser feita de forma contínua e continuada, com consistência, porque um potencial cliente que você procura hoje, ele vai fechar com você daqui a um tempo. E um que você procura amanhã, ele fecha depois de amanhã. E um que você procura daqui a um mês, ele vai fechar com você daqui 3 meses. E um que você vai procurar daqui 3 meses, ele vai fechar com você daqui 6 meses. O que você não pode parar nunca é de prospectar. Se você não prospectar, você não vai encontrar trabalho na área ambiental. Eu ainda não falei do PRAD, viu, Tarso? Eu vou falar agora mesmo do PRAD. Então, já falei, recapitulando 3 dicas. Modelo enxuto de negócio, defina o seu nicho de atuação e saiba onde prospectar trabalho. A 4ª dica é faça parcerias. 99% dos trabalhos que pelo menos eu, Leandro, presto na minha área, no meu nicho de atuação, eu preciso de outros profissionais para trabalhar comigo. Eu preciso de engenheiro florestal, eu preciso de biólogos de todas as naturezas, assistente social para fazer a parte de socioeconomia, eu preciso de grande parte, quando a gente faz uns geoprocessamentos aí que são mais apurados, que não é simplesmente cartografia, a gente precisa também. Então, você comece hoje atuando, fazendo a sua lista de parceiros. Comece a anotar aí potenciais parceiros, outros profissionais que complementam o trabalho que você faz, ou até profissionais que são da mesma formação que você, que quando você estiver muito atarefado até aqui, você possa contar com eles, mas uma lista de parceiros e ter mais de uma opção de cada um desses profissionais é muito importante para você poder ter fôlego, tá? Você só vai ganhar dinheiro na consultoria ambiental se você começar a fazer parceria e conseguir tocar 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Se você pegar um projeto e quiser fazer ele sozinho, tocando ele sozinho, você vai se ocupar com um único projeto, vai custar entregar ele, não vai te sobrar tempo para prospectar outros clientes e aí você vai ficar com a sua roda girando muito lenta. E se você faz parceria, você distribui o trabalho para a galera, ganha menos, talvez, proporcionalmente, mas você tem chance de prospectar outros clientes, tem chance de tocar 2, 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo e monetizar. A diferença de quem empreende na área ambiental e de quem quer simplesmente trabalhar em um projeto só é que você pode ter ganhos assimétricos. Se você fecha 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo, você vai receber por 5 projetos ao mesmo tempo e aí você vai monetizar mais. Agora, se você é centralizador, não quer arrumar parceiro e quer fazer um projeto de cabo a rabo, sem passar muita demanda para os outros achando que você está perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro dobrado, porque o tempo é aquilo que você tem de mais precioso. E se você gerencia os seus projetos e arruma parceiros para fazer parte daquilo que você não faz e toca 2, 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo, hoje eu toco 7 projetos ao mesmo tempo. Isso me dá oportunidade de monetizar muito mais do que se eu pegasse simplesmente um projeto e tocasse ele sozinho, de cabo a rabo. Então, comece a fazer uma lista de parceiros. No meu caso da engenharia ambiental, eu tenho outros engenheiros ambientais que eu contrato, biólogos de toda a natureza, engenheiros florestais, pessoas que trabalham com socioeconomia, jornalista, a gente faz muita coisa de comunicação social, faz panfletos, educação ambiental, geoprocessamento. Aí você tem que ver o que você precisa, mas eu te indico a fazer uma lista de parceiros a partir de hoje. Não seja centralizador, que senão você não vai abrir o leque e as oportunidades para você monetizar e ganhar dinheiro enquanto empresário da área ambiental. O empresário não é aquele que centraliza, é aquele que distribui e toca mais de um projeto ao mesmo tempo, tá certo? Leve essa dica para você, não seja uma pessoa centralizadora, não ache que você vai ganhar dinheiro com apenas um projeto. Você pode ter no começo um projeto apenas, mas quando você começar a ter mais fôlego de projeto, não seja uma pessoa centralizadora, tá?
faça parcerias, distribua para a galera e você vai ter mais tempo para prospectar cliente, mais tempo para pensar no seu negócio e não vai ficar, né, focado apenas em um projeto para você desenvolver. Segue essa dica, que é o que a minha empresa faz, e como eu tenho sócio, o meu sócio faz a mesma coisa, então a gente tem praticamente chance dobrada de ganhar projeto, né, de ganhar dinheiro. O meu sócio também faz a mesma coisa, a gente não toca projetos juntos, a gente troca experiência, mas não leva o mesmo projeto juntos. Se eu toco 7 projetos hoje, o meu sócio também está tocando uns 7, 8 projetos ao mesmo tempo, e a gente tem um monte de parceiro que trabalha com a gente, e aí a gente tem a oportunidade de tocar 14, 15 projetos ao mesmo tempo dentro da nossa empresa, que só tem nós dois e a nossa administradora de empresa, que é a Adriana. Numa empresa de 3 pessoas, a gente toca 15 projetos ao mesmo tempo. Se a gente fosse centralizador, a gente não teria condição de tocar nem 2, talvez, um para cada, entendeu? Segue essa dica, cria sua lista de parceiro, que você vai ter mais chance de monetizar os trabalhos que você pegar. Não ache que parceria é perder dinheiro. Na verdade, parceria, você distribui um pouco do seu recurso, mas você cria a oportunidade de ter mais negócios a partir das parcerias que você cria. Então essa é a 4ª dica. E a 5ª dica e última dica, tá certo? Fala, Rodrigo, beleza? Espero que tenha contribuído para você aí. A 5ª dica que eu dou é: não tenha medo de começar. O futuro é agora. Você não pode virar e falar: eu não estou preparado, eu não estou pronto. Ninguém nunca está pronto para nada. Ninguém nunca está pronto para começar nada. A gente precisa começar e aí os planos, né, que você tem inicialmente, eles vão sendo criados à medida que você vai conhecendo o ramo que você vai atuar. Ninguém saiu nadando 50 metros na piscina em poucos segundos no primeiro dia que ele pulou na água. Aquele Bolt lá não corre 100 metros em 9 segundos no primeiro dia que colocaram ele na pista de atletismo, né? A Marta precisou jogar muita bola para fazer 16 gols em Copa do Mundo, entendeu? O Leandro aqui, quando começou a atuar na consultoria ambiental, precisou de 13 anos para achar que sabe mais ou menos aí um pouquinho da área de consultoria ambiental, cara. Mas a gente não sabe tudo ainda, entendeu? Então, assim, você não pode ter medo de começar, porque você precisa começar já. Se você tiver medo para começar, você não começa nunca. E se você começar, você vai começar a perder o medo. Mas a gente precisa respeitar o medo, mas ele não pode ser uma crença limitante para você atuar na consultoria ambiental. Então, não tenha medo de começar. Siga essas dicas. Eu tô aqui na internet para ajudar vocês. Eu dou aula toda quinta, tenho curso, tem e-book. Tô aqui para falar, né? A gente precisa colocar o time em campo para a gente começar a entender o mercado. E aí você vai errando e acertando com as suas próprias experiências, vai pegando atalho aqui comigo, mas não pode ter medo de começar. Você não pode achar que não está pronto para começar. Eu tenho certeza que se você está me assistindo aqui nessa live, você está pronto para começar a atuar no mercado. Se você for esperar demais, você nunca vai começar e a gente nunca acha que a gente está pronto. Mas acredite no seu potencial. Acredite que você resolva, porque você resolve, basta você começar e aí você vai moldando o seu plano inicial na medida que você vai pegando as demandas na área ambiental. Até então você não tem cliente, mas você vai procurar cliente. Na hora que aparecer um cliente, ele vai te pedir para fazer um preço e aí você vai preocupar com o orçamento. E na hora que você fizer o primeiro orçamento, talvez você não vai ter feito o primeiro orçamento tão bom, mas o seu segundo orçamento vai ser melhor do que o primeiro. O seu segundo cliente vai ser melhor do que o primeiro. Então você precisa colocar o seu plano inicial em prática para você ver que eu tenho certeza absoluta, com 100% de certeza, que você vai precisar ajustar o seu plano inicial na medida que você cai no campo de batalha. Mas se você achar que esse plano teórico seu, ele vai resolver os seus problemas sem você começar, você nunca vai começar. Então você tem que ter um plano inicial e vai ajustando esse plano
na medida que as coisas vão acontecendo com você. Então, o medo de começar é uma besteira. Você precisa começar. Eu em 2006 comecei sem isso aí, ó, sem grana, sem experiência, não sabia fazer nenhum trabalho dos quais eu sei fazer hoje. Só que a coragem foi muito maior do que o medo e a gente começou a pegar trabalho, foi pegando outro, e aí são desafios diários que a gente vai matando, e aí quando você olha para trás você vê que a coisa não é tão, que o diabo não é feio quanto parece. Então assim, você precisa colocar o time em campo. Essa é a quinta dica que eu queria dar para você. Não fique com medo de começar, gente. Não fique com medo de começar. Baixa meu e-book, baixa a legislação ambiental do seu estado. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai resolver esse tipo de problema, tá? Errar, você vai errar com toda certeza. Eu já errei, eu continuo errando, mas a gente precisa errar para poder aprender. Não tem nenhum consultor ambiental, nenhum 0% de consultores ambientais que nunca erraram. Eu garanto para você que 100% erraram. 100% dos consultores ambientais já erraram. Eu garanto para vocês, assim, com toda a certeza do mundo, que já erraram. E você vai começar, você também vai errar. Quanto antes você errar, melhor para você. Comece agora, erre logo, para você não errar lá na frente, quando você tiver clientes maiores e com a demanda bem maior. Não demore, comece agora. Recapitular então as 5 dicas. Modelo enxuto de negócio, defina o seu nicho de mercado, saiba onde buscar trabalho, que eu já disse para vocês. Faça parcerias para você ter mais chance de ter mais trabalhos, né, na área ambiental, e não tenha medo de começar, porque o futuro é agora. Essas são as 5 dicas essenciais que eu entendo que um consultor ambiental precisa para poder começar. Pessoal, o que está acontecendo é o seguinte, são 20 e 27, 8 e 27. Eu tenho um estudo de caso para falar para vocês de um PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. Às 8h30, o Instagram ele vai fechar a live aqui, porque com 1 hora de live ele fecha. Então eu quero sugerir para vocês eu encerrar manualmente aqui em cima essa live, tá certo? E vou voltar agora mesmo, nesse mesmo minuto, para contar para vocês sobre esse estudo de caso. Me dá o joinha se vocês voltam aqui comigo, porque eu ainda tenho aí tipo alguns minutos ainda, vai ser rápido para explicar esse estudo de caso, mas eu gostaria muito de contar para vocês sobre esse plano de recuperação de área degradada que a gente fez, para contar uma coisa prática que a minha empresa já fez, que a gente fez, algumas peculiaridades aí. Eu posso dar um encerrar aqui e voltar, vocês voltam comigo? Então beleza. Então eu vou fazer isso, eu vou encerrar e conto com vocês agora. Tipo assim, 1 minuto para encerrar e outro minuto para voltar, tá certo? O Iago aí, ó, falou das dicas. Essas dicas aí são essenciais, Iago. Espero ter contribuído com vocês. Então a gente volta para falar do PRAD agora, pessoal. Felipe Marques, BH, você é de BH, Felipe? Eu tô em BH também. Hoje eu tô em BH e sou daqui de BH. Ronaldo, Denner, Hernanda, legal, gente. Obrigado por vocês terem voltado. Quer dizer que a live tá boa. Vocês estão gostando da live? É porque isso aqui são experiências práticas. Eu falo com muita honestidade, porque são coisas da minha própria vida profissional, né? Eu não tenho muita dificuldade de falar disso, porque são coisas que acontecem comigo, aconteceram e acontecem no dia a dia, né? Então não tenho, tipo assim, falo com propriedade, mas falo com muita tranquilidade isso pra vocês, que principalmente pelo fato de eu não ser gênio, eu acho que todos nós somos capazes de atuar na área ambiental, basta que a gente conheça esse lado da prestação de serviços ambientais, sabe? A gente fica muito procurando emprego na CLT e não cabe todo mundo nas vias aí da carteira assinada, mas existe uma gama de potencial trabalho para a gente prestar na área ambiental, e que se a gente procurar o mercado de consultoria ambiental anualmente, aí ele gera bilhões de reais anualmente. São bilhões de reais anualmente. Então se você aí quer receber a sua fatia desse mercado da consultoria ambiental,
Basta que você comece a mexer os pauzinhos aí, você comece a empreender na área ambiental. A gente, infelizmente, no Brasil não é muito doutrinado a empreender, mas eu faço questão de colocar isso aqui nas minhas redes, que empreender não é fácil, mas é muito gratificante, sabe? É muito, muito, muito gratificante empreender na área ambiental. E você pode conseguir clientes e viver igual eu vivo, 100% de consultoria ambiental. Não digo que eu sou rico, mas eu sou rico de conhecimento, rico de felicidade de atuar e conquistar os meus próprios clientes e vivo 100% disso, colocando o din-din no meu bolso, pagando as minhas contas da minha empresa, do meu sócio, da minha colaboradora lá, que é a Adriana, e tenho muito prazer em atuar na área ambiental e ver quando os projetos que a gente faz são aprovados pelo órgão ambiental, quando o cliente, né, quando um minerador que extrai areia faz a extração da areia dele, também monetiza lá, e quando recupera alguma área, quando a gente faz algum PRAD e o empreendedor aplica esse PRAD que a gente fez, e a gente volta lá na área e vê a área recuperada, quando a gente faz recuperação de APP. Então isso é muito gratificante, atuar nesse setor de consultoria ambiental e conhecer lugares que a gente nunca conheceu. E eu conheci lugares que eu não conheceria se não fosse trabalhando na consultoria ambiental. Eu talvez não visitaria algumas cidades, né, se não fosse trabalhando, ou não teria a oportunidade de conhecer algumas cidades trabalhando no setor de consultoria. Então eu sou muito grato a essa profissão e ter seguido esse caminho do empreendedorismo ambiental, ser dono do meu próprio negócio e correr atrás de trabalho, trabalhar para mim todos e a cada dia, né? Todos os dias e a cada dia correr atrás disso, sabe? Então obrigado a vocês por terem voltado. Vamos conversar sobre o PRAD agora. Só responder algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Lisandra tá falando que paixão por PRAD, nós vamos falar de PRAD agora. A Nanda tá perguntando quando será a próxima turma do curso. Eu ainda não sei quando vai ser a próxima turma do curso. Nanda Sodré, me responde se você já participou de algum workshop meu da AmbiWeek. Se você participou ou não, me fala um sim ou não. Aí eu indico a participar primeiro do meu workshop. Eu te falo quando vai ser o próximo, eu te falo no direct. A Lisandra tem um propósito de trabalhar na área ambiental, bacana. Isso aí, esse é o caminho. Então, pessoal, vamos conversar então sobre um PRAD. Esse PRAD, a gente fez ele em 2012, já tem 7 anos que nós fizemos esse PRAD. Moí de um gelo. Vamos lá. E aí o que acontece? Eu vou explicar para vocês. A minha empresa, a gente começou a atuar em 2006. Não, eu vou te mandar então o próximo, quando é o próximo aí, eu te indico você a se inscrever no próximo. E aí você vai entender minha forma de atuar, da aula. E você pode, né, se interessar, ser aluna da minha próxima turma, que ainda não está totalmente definida, mas eu te explico no direct aí, tá certo? A minha empresa começou a atuar em 2006. A gente, em 2008, 2009, a gente começou, até 2008, 2009, a gente atuou muito no setor de minerações de pequeno e médio porte. A gente conseguiu fazer uma parceria com uma empresa que prestava serviços aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil inteiro, na verdade, em licenciamento mineral. A gente começou a prestar serviço para eles na área ambiental de mineração. E a partir de 2010, por aí, 2009, 2010, a gente, né, eu tenho, por influência de um tio meu e também porque a gente começou a procurar isso, a gente começou a prestar serviço no setor de geração e transmissão de energia hidrelétrica, centrais geradoras hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e usinas hidrelétricas, tanto nas fases de licença prévia, fase de licença de instalação e fase de operação, que existem muitas demandas na fase de operação. E em 2009 para 2008, 2009, 2010, por aí, começou a construção de uma pequena central hidrelétrica que se chama PCH Mucuri, no município de Carlos Chagas, em Minas Gerais, quase no sul da Bahia.
Se tiver alguém aí, provavelmente tem o Yuri aí, tem um aluno meu que mora perto lá. E aí a pequena central hidrelétrica Mucuri é um empreendimento, acho que de 19 megawatts, e ele começou a ser construído. E na fase de instalação, quando começa a fase de instalação desse empreendimento, o plano de controle ambiental, que é o PCA, ele já estava pronto, né? O PCA já estava pronto, porque o PCA orienta algumas diretrizes durante a fase de instalação e também, ao Yuri, e também algumas diretrizes durante a fase de operação desse empreendimento. Então, o PCA Isso aí, Lisandra, a gente se fala, pode deixar que a gente se fala. Tá em Nanuque, pertinho aí, ó, a Geo Souza. Então, eu trabalhei na usina, na UHS Santa Clara também, Geo Souza. E também no município de Carlos Chagas, aí pertinho de você, 50 quilômetros, né? E aí, quando começaram as obras da PCH Mucuri, o plano de controle ambiental, que é o PCA, ele já estava pronto, ele foi elaborado em 2007, e aí dentro do plano de controle ambiental, dentro do PCA, o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas pelo Canteiro de Obras, também já estava pronto, tá? Só que aí imagine vocês aqui, eu acho que é uma crítica, mas eu não vejo muito como consertar isso, assim, de certa forma. Quando o órgão ambiental ele te pede um plano de controle ambiental para aprovar a licença de instalação. E aí você já faz o plano de recuperação de um canteiro de obra, que ele vai ser feito no final das obras. E o final da obra da PCH Mucuri ocorreu em 2012. Então, em 2007, eles elaboraram um plano que era para ser executado em 2012. 2012 eram 5 anos depois da elaboração desse plano, que é muito teórico, porque quando você faz um PRAD desse antes da obra acontecer, você não tem ideia de como que vai ser a configuração, principalmente do canteiro de obras que você vai recuperar, e também como que você vai sugerir as técnicas de recuperação, porque você não faz ideia de como que aquele local vai ficar depois e durante as obras. Uma obra, gente, um canteiro de obras e uma obra de uma usina dessas é muito dinâmico. Não, por mais que você prevê, por mais que você tenha experiência com isso, as coisas só vão acontecer quando a obra realmente vai acontecer de fato, tá? E aí, esse empreendimento, PCH Mucuri, ele teve algumas peculiaridades, tá? Aconteceu que durante as obras lá, foi identificada uma comunidade quilombola, a comunidade quilombola Marx. Isso aí, a Lisandra está dizendo, sem noção, né? É isso que me pego, não consigo pensar na caixa, é isso aí. Então foi identificada uma comunidade quilombola Marx, e aí teve uma paralisação de um ano e meio dessa obra ainda. Então, além de tudo, teve algumas peculiaridades lá que trouxeram particularidades para esse empreendimento. Ele ficou um ano e meio parado, e aí as obras voltaram em 2010, 2011, por aí, e se encerraram em 2012. E aí, quando esse empreendimento foi paralisado, o Ministério Público Estadual entrou na jogada e assinou com eles lá, com a PCH Mucuri, um termo de compromisso para realizar algumas questões ambientais que já estavam previstas no licenciamento. Na verdade, o Ministério Público ele bateu na tecla para ele ter um pouco de controle sobre o processo também, mas ele não solicitou nada além do que o processo de licenciamento ambiental já solicitava. E uma das cláusulas que o Ministério Público bateu foi elaborar um plano de recuperação de áreas degradadas na época que o empreendimento tivesse sendo finalizado, né? Porque é o que eu estou dizendo, não tem como você prever antes de uma obra começar, como que vai ser um canteiro de obra e como que você vai propor as recuperações possíveis antes de acontecer a instalação. Só que é isso que eu estou dizendo, não tem como o órgão ambiental pedir isso depois também, não pedir. Então foi feito em 2007 e o Ministério Público Estadual veio e solicitou um novo PRAD de acordo com a realidade atual do empreendimento. E aí
A minha empresa MLT Engenharia, a gente não participou da licença prévia, então da elaboração desse plano de controle ambiental e desse primeiro PRAD, mas a gente estava prestando serviço para construtora do empreendimento na época e a gente elaborou esse segundo plano de recuperação de áreas degradadas que foi entregue para o Ministério Público Estadual e também para o órgão ambiental, no caso aqui a SUPRAM, Superintendência Regional de Meio Ambiente Leste, que fica em Governador Valadares. Então a gente elaborou o segundo PRAD, que foi o PRAD mais de acordo com a realidade desse empreendimento, tá? Então o Ministério Público, na cláusula terceira do termo de compromisso que eles solicitaram firmar com o empreendimento lá, a gente elaborou esse PRAD para atender isso. Uma das peculiaridades dessa região é que o seguinte, o empreendimento ele adquiriu 25, ele precisou de 25 hectares para montar todas as estruturas que eu vou contar para você do canteiro de obras. Só que parte dessas terras, né, eram de posse, né, foram compradas pela construtora e outras elas foram locadas de proprietários rurais que eram vizinhos ao empreendimento. Então começou por aí, porque na hora de fazer o PRAD, o proprietário rural lá, ele quis que a terra dele, que a terra que era alocada para ele e foi utilizada como canteiro, não fosse feita aquela recuperação para plantar a árvore e para voltar ao ecossistema anterior. Como a área que ele alocou era de pasto, ele quis que após o uso da propriedade dele como canteiro de obra, ela voltasse a ser pasto e não aquela característica original do ecossistema de Mata Atlântica. E ele está no direito dele de solicitar isso. Então, assim, como é que ia prever isso lá em 2007? Então, a gente começou a entender que parte dos 25 hectares, eles eram de propriedade da construtora e ela tinha domínio de fazer o que ela quisesse para recuperar a propriedade dela, mas a parte que era locada de outros proprietários, os proprietários quiseram que a propriedade dele voltasse a ser pasto. Então, assim, não foi plantado naquela área que foi utilizada como canteiro de obra, foi plantado braquiária para o cara soltar o gado lá de novo, igual ele soltava antes do empreendimento acontecer. Então, as primeiras nuances que a gente começou a ver foram essas, assim, né? Então, a gente teve que fazer um PRAD focado em com dois focos. O primeiro foco é recuperar a parte que era do empreendedor e a outra parte que era alocada, trazer ela para as características anteriores ao canteiro de obra, de acordo com as necessidades e vontades de quem fez a alocação de parte da sua propriedade para fazer daquilo como canteiro de obras, tá? Então, assim, partindo desse pressuposto, a gente buscou na legislação e foi buscando nas normas da BNT, e o que a gente encontrou de mais parecido aí para recuperar a área foi a norma da BNT 13.030, que ela fala de reabilitação de áreas degradadas pela mineração. E lá ela tem algumas definições e algumas nomenclaturas que a gente trouxe para dentro desse PRAD, que era de um canteiro de obra de uma usina hidrelétrica, né? Mas a gente trouxe porque tinham definições lá que foram importantes e úteis, e como era uma norma da BNT, a gente aproveitou isso como norma e trouxe isso para dentro desse PRAD nosso, embora a BNT 13.030 ela trate de áreas degradadas pela mineração. Mas a gente tinha mineração dentro da própria obra, né? Porque tinha detonação, lá era granito, e o próprio granito que foi utilizado para fazer as estruturas da barragem, eles voltavam, britavam ele dentro do próprio canteiro para fazer, né, britavam para poder fazer concreto. Então, a própria rocha extraída do canteiro de obra foi utilizada para fazer o concreto, para fazer o barramento e a estrutura e as estruturas necessárias para o empreendimento. Então,
como a gente viu que tinha mineração também dentro do próprio canteiro de obra, a gente trouxe essas normas da ABNT para dentro desse processo. Então, algumas questões que eu queria colocar para vocês. Existe uma ABNT 13.030 aí, que ela serviu para a gente de base de algumas definições para quando a gente executou esse PRAD, mesmo sabendo que ele não era de mineração, né? Mas a gente usou ele, essas definições para fazer o PRAD do canteiro de obra da PCH, tá? E aí, lá tem algumas definições que são reabilitação, que é para você os procedimentos que você faz visando o uso futuro da área, e recuperação, que é quando você traz as funções originais do ecossistema, né? Então a gente, igual eu disse para você, na área que era de propriedade do empreendedor, a gente usou o PRAD para fazer uma recuperação, que foi plantar árvore, trazer a matéria orgânica, que foi, eu vou explicar para vocês agora mais à frente aí, quando foi ter a obra, né? A matéria orgânica, que é a camada do solo mais superficial, ela foi retirada para fazer o canteiro de obra e ela foi estocada, porque agora, quando a gente foi fazer o PRAD, a gente trouxe essa matéria orgânica de volta para poder trazer, né, a camada orgânica do solo para plantar gramínea e depois plantar árvores de porte para fazer a recuperação, que é trazer a função original do ecossistema. E nas áreas que eram locadas, a gente pegou a camada orgânica, colocou ela por cima e plantou braquiária, porque o uso antes da obra era braquiária, porque eram pastos utilizados pelo proprietário vizinho do empreendimento, e ele soltava o gado lá e ele quis continuar soltando esse gado na área. Então a gente pegou toda a obra. Se vocês participarem de alguma obra aí, a primeira coisa que, se você for gestor ambiental de uma obra desse porte, é você não deixar essa camada orgânica de solo ela ser jogada fora quando você chega para fazer um empreendimento. Porque nem sempre, nem em todos os lugares, tem essa camada orgânica, esse horizonte orgânico de solo aí, ele tem abundância. Então você vai definir uma área que você vai estocar isso por 1, 2 anos e vai deixar esse local separado para isso, porque quando você tiver que fazer seu PRAD, você vai ter camada de solo orgânico que vai te ajudar em muito na recuperação de quando você tiver que colocar a camada orgânica de volta. Porque se você simplesmente sumir com a camada orgânica quando você estiver começando uma obra, quando você for fazer o PRAD, você vai passar aperto ou vai ter que trazer camada orgânica de solo de outro lugar. E se você tem a condição de estocar isso por um tempo, separa um canto e guarda isso e coloca placa, marca isso, porque você vai precisar usar essa camada orgânica quando você for fazer a recuperação. Isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi com obra, né, com obra de usina hidrelétrica que a gente já acompanhou. É guardar, estocar a camada orgânica do solo quando as obras começam, porque você vai precisar desse material. Então, se você for trabalhar com alguma obra algum dia, bata nessa tecla, guarda esse solo, coloca placa, estaca, marca lá, porque 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses, 2 anos depois, você vai precisar desse solo. E se você tiver isso guardadinho lá, você vai conseguir trazer isso de volta e vai te ajudar muito na recuperação da sua área degradada, tá? Senão você vai ter que ficar arrumando camada orgânica de outro lugar. Porque a primeira coisa para recuperar uma área que é mais plana é colocar camada orgânica. Você precisa colocar fixador de nitrogênio, gramíneas, né? Para a camada de solo que está desencapada, decapiada, né? Você precisa fixar nitrogênio nela, colocar gramínea para parar de ocorrer erosão superficial. E aí, se você tiver uma camada de solo orgânica guardada, você vai ter menos trabalho e vai render muito mais o seu trabalho se você tiver isso guardado. Então essa é uma dica que eu quero dar para vocês. O canteiro de obra de uma usina hidrelétrica, de uma pequena central hidrelétrica, ele é composto, ó, onde vai ser feita a barragem. Aonde vai ser feita a barragem, precisa fazer muita
Porque se faz geralmente barramentos de hidrelétrica em locais que são bons com rocha. Então você precisa fazer detonações de rocha para você poder construir esse maciço depois no local. E aí então uma das partes do próprio canteiro, que é a obra em si, é onde vai ser construído esse barramento. E aí se você faz detonações, né, precisa de um engenheiro de minas, precisa fazer detonações de rocha. Essa rocha que você tira de lá, você traz ela para o canteiro de obras e aí você brita ela, junta com areia, cimento e água e você cria o próprio concreto para você fazer a sua estrutura do barramento. Então é assim que você faz obras dessa natureza, né? O próprio material que você tira para fazer o local da barragem, você usa essa rocha para britar e para fazer concreto. Então quanto mais você aproveita disso, mais você, né, tem condição ou menos necessidade de arrumar áreas de bota fora, que são locais que você usa para guardar rocha que sobra da obra. Então, quanto mais você usa a rocha que você extrai para você fazer concreto, menos área de bota fora para estocar esse material de rocha você vai precisar arrumar. Então, essa é outra dica que eu aprendi com obra de hidrelétrica, por exemplo. Então, um canteiro de obra é onde vai ser feita a barragem. Existe o setor produtivo, que é onde tem uma central de concreto, britagem dessa rocha, armazenamento de areia, armazenamento dessa rocha britada, lugar para... Existe local de água. A água, no nosso grupo secreto, vai sim. Depois eu explico para vocês o que é o grupo secreto aí, pessoal. Então precisa de água para você fazer concreto. Então um canteiro de obra é composto por isso, né? Rocha das próprias escavações, o almoxarifado da obra. Existe uma oficina mecânica, porque esses equipamentos estragam muito, né? Imagina essas Caterpillar trabalhando aí, caminhão, carro. Então tem um local de abastecimento de óleo diesel dentro da própria obra. Existe manutenção constante nos equipamentos. Então um canteiro de obra desse, ele é composto por um setor produtivo, ele é composto por um setor administrativo, que tem a gerência da obra, o engenheiro civil, que é o responsável, o setor de topografia, setor administrativo, que toma conta do pagamento da galera, né? Os alojamentos, porque obras dessas que são longe, né, desses locais, que não são perto de municípios, os operários, eles ficam dormindo em alojamentos temporários durante a obra, né? Então, você contrata uma galera, deixa a galera hospedada lá, morando lá pelo tempo da obra, né? E aí, a quantidade de operários, de pessoas que atuam na obra, ela começa pequena, depois tem um pico e depois eles vão diminuindo. Um canteiro de obra também tem refeitório, então a galera come todos os dias, toma café, almoça e janta. Então existe uma logística toda para levar alimento, levar água para a galera beber, resíduo de comida. Então um canteiro é grande, ele é um canteiro, canteiro grande mesmo. Existe a estocagem temporária de resíduos sólidos, né? Os orgânicos, a parte de material de ferro, a parte de material... Existe toda uma baias lá para gestão dos resíduos temporários e para buscar esses resíduos tem que ser empresa certificada, tem as estopas de óleo, as estopas sujas com óleo diesel utilizadas na manutenção. Então assim, só pode buscar esse material que fica estocado temporariamente lá empresas que são certificadas, que também têm licenciamento ambiental. O negócio é grande, um canteiro de obras, ele é complexo. Então, a gente participou da gestão dessas coisas todas. A água, para fazer concreto, ela precisa estar dentro dos parâmetros mínimos exigíveis para se fazer um bom concreto. Água para consumo humano, ela era tratada, tinha uma outorga superficial de captação de água para distribuir para a galera tomar banho, beber, fazer comida. Então assim, no pico da obra lá tinham 500 funcionários atuando diariamente. Então assim, é uma obra grande, um canteiro grande, e a gente atuou na gestão desse canteiro, na gestão ambiental do canteiro. Isso é o que nós, consultores ambientais,
podemos fazer numa fase de instalação dessa. Então a gente atuou bastante nessa gestão e no final a gente fez um plano de recuperação de áreas degradadas, que é a remoção dessas estruturas temporárias e a recuperação de taludes, a recuperação de áreas que não servirão para nada mais, que eram do empreendedor, e a gente foi fazer o plantio de árvores, né? Plantio de colocar árvores e retomar o ecossistema anterior, que é a Mata Atlântica. Na área que era locada pelos proprietários rurais, a gente colocou pasto de novo, e esses proprietários aí, eram 2 proprietários, um deles pediu que algumas estruturas utilizadas na obra, como os alojamentos, que eram temporários, por exemplo, não fossem retirados para que ele ficasse com aquela estrutura dentro da propriedade dele. A gente pediu autorização para o órgão ambiental para não retirar, com uma carta assinada pelo proprietário. O órgão ambiental analisou e liberou que essas estruturas ficassem lá, e aí o proprietário ficou com a área dele de pasto de novo e com parte das estruturas que ele pediu para que elas ficassem, e aí a gente foi resolvendo esse tipo de problema. Agora imagina isso em 2007, 5 anos antes de uma obra dessa começar, a gente não tinha essas características para poder resolver. Então era um PRAD anterior a esse, era um PRAD muito teórico. E aí o PRAD que a gente elaborou já era um PRAD mais voltado para a realidade do empreendimento. E aí a gente, virar a página aqui, a gente recuperou taludes nessa obra, né? A gente fez uma recuperação de taludes, a gente solicitou que o empreendimento, como ele tinha máquinas pesadas lá, os taludes que eram taludes que tinham solo, a gente fez uma reconformação topográfica e a gente sugeriu que fosse feita uma cobertura vegetal. E como os taludes eram íngremes, a gente fez uma solicitação, né, e sugestão no PRAD para que fosse feita uma cobertura vegetal com aplicação de hidrossemeadura. Eu não sei se vocês conhecem hidrossemeadura, mas é o lançamento de uma polpa de fertilizante, água e sementes no talude para que ela fixe nitrogênio e pegue em gramíneas nesse talude para que ele pare de ter erosão superficial quando chove, entendeu? Então na verdade, eu não sei se vocês já viram em beira de estrada, às vezes vocês estão passando em taludes aí e tá descendo um cara com a cordinha de rapel, fazendo um monte de buraquinho no talude, porque para depois você vai lá com a hidrossemeadura lançar essa polpa, e esses buraquinhos que os caras fazem é para que essas sementes elas parem, porque se você não fizer esses buracos, elas simplesmente podem escorrer e cair lá no fundo, na parte da base do talude. Então, se você passa em alguma rodovia aí e vê alguns taludes aí, vê uma galera descendo de corda e fazendo os buraquinhos aí, é porque vai ter uma hidrossemeadura depois, que eles vão lançar a polpa de fertilizante, água e semente de gramíneas, geralmente braquiária e crotalária, alguma planta que fixa nitrogênio no solo para que cresça mato ali e pare de ter erosão superficial, carreamento de sedimentos, entendeu? Então foi isso que a gente sugeriu nos taludes, né? Feijão guandu, braquiária, crotalária, feijão de porco, foram algumas das espécies que a gente sugeriu que fossem feitas nessa hidrossemeadura, né? As áreas locadas, que eram as áreas dos proprietários rurais, o proprietário solicitou a retirada de algumas estruturas e manutenção de outras e deixar as áreas como pasto. E nas áreas que eram como é que é? Deixa eu ler aqui. E nas áreas que eram do empreendedor, a gente pegou a área que era decapiada, colocou a camada orgânica de solo, fez o plantio de gramíneas e de crotalárias para fazer inicialmente a fixação de nitrogênio no solo. E aí depois, essas crotalárias, eu falei na live passada, eu expliquei um pouco disso, elas têm ciclo de vida muito rápido. Então logo elas morrem e ficam como matéria orgânica para o solo. E aí a gente veio plantando árvores, e aí as árvores vieram crescendo e começamos a colocar árvore de porte, pioneira, secundária e clímax em alguns locais lá. Então o canteiro de obras hoje, o ex-canteiro de obras hoje,
ele está se recuperando e já está crescendo algumas árvores lá e já está começando a dar sombreamento em alguns locais. Então, assim, basicamente, a gente fez recuperação de talude, voltamos a algumas áreas a serem pastos depois que as obras acabaram, porque elas eram locadas pelo proprietário vizinho, e nas áreas que eram do empreendimento, a gente fez a recuperação das áreas tentando pelo menos voltar para as características originais do empreendimento, né? Plantando árvores e deixando essa região com espécies arbóreas de porte. Então foi basicamente esse tipo de trabalho que a gente fez com esse PRAD. A gente apresentou esse documento para o Ministério Público e apresentou esse documento para o órgão ambiental. Na verdade, o Ministério Público solicitou que o órgão ambiental analisasse e aprovasse. Esse documento foi aprovado e hoje em dia, 7 anos depois, ele vem sendo monitorado. Ele foi executado entre 2012 e 2014, mais ou menos, e até hoje ele vem sendo monitorado para ver, porque se morre a árvore, né, se morrem mudinhas, você tem que fazer o replantio, então tem pelo menos 5 anos de monitoramento. E aí o empreendedor, por conta dele mesmo, que ele tem uma equipe de meio ambiente lá, ele está fazendo esses monitoramentos que são colocados aqui, né? Que a gente coloca os monitoramentos dentro do PRAD. Então, assim, eu queria colocar basicamente esse estudo de caso que a gente fez para vocês, que assim, PRADs, planos de recuperação de áreas degradadas, eles têm que ser feitos mais ou menos na época do empreendimento. Eu sei que o licenciamento ambiental, ele exige que seja feito para licença de instalação, mas muitas vezes a gente replica estudos, né, de PRADs que foram feitos em outras áreas e não condizem totalmente com a realidade de um canteiro de obra, igual o caso desse que aconteceu com a gente. Quando a gente teve a oportunidade de fazer um PRAD focado para aquela área, a gente focou nas demandas daquela área e resolveu os problemas daquela área específica, né? A gente, né, na área ambiental, muitas das vezes, quando a gente não tem a oportunidade de fazer trabalhos específicos, a gente replica alguns estudos que deram certo para outras áreas, mas o indicado é que a gente faça um PRAD focado na área do empreendimento. E aí a gente atuou nessa reconformação de taludes, né? Plantio de voltar a área para pasto e a recuperação da área para as características originais das áreas que eram do empreendedor. E aí foi esse trabalho, foi aprovado pelo órgão ambiental, foi executado pelo empreendedor e hoje em dia o empreendedor faz os monitoramentos e a manutenção dessas áreas para que elas continuem, né, como elas estão. E aí depois, só a título de curiosidade, esse proprietário que tinha essas áreas de pasto aí, vendeu essas terras aí pro jogador Fred do Cruzeiro, que era do Cruzeiro, acho que ele ainda é do Cruzeiro, e é onde o Fred faz um monte de vídeo no Instagram dele aí, é nessa propriedade aí que ele comprou posteriormente a essas obras. Se vocês acompanham o jogador Fred aí, ele faz um monte de vídeo, ele é um Instagrammer, né, e tem um monte de vídeos, tudo que ele faz é nessa propriedade vizinha, esse reservatório. A Lisandra tá perguntando que... ela tá afirmando que o nitrogênio ajuda no crescimento das plantas e formação de clorofila. Exatamente, é por isso que a gente planta fixadores de nitrogênio, porque quando a gente começa numa área dessas, essas áreas são muito pobres de nitrogênio, né? Então, a primeira coisa é plantar gramínea e fixador de nitrogênio para tirar o solo exposto, né? Para o solo não ficar exposto, porque quando chove carrega sedimento. Então a primeira etapa de uma recuperação de qualquer área é parar, diminuir os fatores de degradação. E o solo exposto, a primeira coisa que tem que fazer é plantar uma gramínea e, né, um fixador de nitrogênio. Depois vem espécies maiores que fazem sombra e matam essas gramíneas, se for a braquiária, outra coisa. Eu expliquei isso na live passada, uma técnica que a Exalc usa, que a gente adotou também numa pequena central hidrelétrica, nessa mesma, para recuperar a área de preservação permanente do reservatório lá. Então assim, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês sobre esse PRAD. Se alguém quiser fazer alguma ponderação, alguma pergunta, tirar dúvida. Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse PRAD é o seguinte, eu digo aí para vocês, disse no início da live aí, para vocês fazerem parcerias. Esse PRAD, eu não fiz ele sozinho nunca. Eu não tenho condição de fazer um PRAD
Taludes, não, taludes a gente talude sem pneus, foram sem pneus mesmo. A gente, como tinha máquina grande lá, Lisandra, eles mesmo reconformaram os taludes para que ele ficasse com o ângulo de repouso dele tranquilo, de modo que não precisasse usar pneus, tá? Eu tô dizendo aqui o seguinte, que eu falo para vocês fazerem parcerias, eu esqueci de falar isso, esse PRAD, eu coordenei ele enquanto engenheiro ambiental, mas teve técnico agrícola, engenheiro florestal, biólogo e ecólogo dentro dessa equipe técnica para fazer esse tipo de processo, tá? Eu só, assim, eu não fiz sozinho, eu tô aqui representando essa turma aí, explicando essa aula para vocês, mas foi uma equipe multidisciplinar que desenvolveu esse PRAD, tá? Não desenvolvi sozinho e nem teria condição, porque eu não teria condição de orientar quais espécies. E na hidrossemeadura a gente precisou de ecólogos e biólogos, engenheiro florestal para poder atuar em como seria essa polpa. Tem a parte do plantio das árvores lá, indicação das espécies, adubação de cobertura, coroamento, coveamento. Apesar de eu saber isso hoje, mas isso é um trabalho específico de um engenheiro florestal. Então a gente trabalhou e atuou com uma equipe multidisciplinar, tá? Então eu era o coordenador geral dessa turma. Cara, não, então, a Lisandra tá falando prados menores, não precisa dessa turma toda não. Prados menores você pode fazer com uma, duas pessoas aí, mas eu ainda assim indico não fazer sozinho, né? Sozinho, eu acho que a gente é bom ter um parceiro aí, pelo menos um florestal ou um ecólogo, alguma pessoa que possa te ajudar aí nas técnicas de plantio, de recuperação, restauração, tá? Eu indico pelo menos uma equipe de duas pessoas, assim, para prados menores. Eu indico, eu não posso cravar para você, porque cada um atua de um jeito, né? A gente trabalhou com uma equipe grande, até porque lá tinha equipe grande disponível, e a gente fez isso, né? Trabalha com esses dois parceiros seus, que prados menores você consegue arrematar. Eu acho que um florestal e um engenheiro ambiental, que é o meu caso, assim, eu faço muito prado menor com apenas um engenheiro florestal. Se o engenheiro florestal for um cara que já mais safo assim, que já atua na consultoria, ele consegue resolver com um engenheiro florestal e mais um profissional assim, mais vocês conseguem resolver, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês do PRAD. Hoje eu dei 5 dicas. Todas as quintas-feiras eu dou uma aula ao vivo aqui. Semana que vem eu vou pegar mais um caso, algum estudo de caso, contar alguma coisa. Vocês gostaram desse estudo de caso do PRAD? Ficou claro para vocês? Consegui explicar? Me dá um joinha, me fala alguma coisa aí se vocês estão me assistindo, que eu gostaria de ter esse feedback de vocês, né? É importante, eu tô aqui numa sala falando há quase 2 horas aí e... né, legal, ok, obrigado, Lisandra, legal. Você, como gestor e mais um florestal, talvez você resolva. Me conta aí se tá legal aí, se serviu para vocês, se é esse o caminho, se fazer mais lives assim, contando o estudo de caso, ajuda vocês, né? Me dá esse feedback, que eu tô igual falando aqui. Tô falando aí há 2 horas praticamente dentro de uma sala aqui, né? E se ajudou você, se clareia, não clareia, é importante que isso, né, me sirva como um feedback. E aí, pessoal, para quem é aluno do consultor ambiental moderno, essa aula com esse PRAD vai ficar disponível lá para vocês provavelmente amanhã, ou no máximo sabadão eu disponibilizo. Eu já gravei a aula, só falta subir lá para nossa plataforma. Se tem aluno do consultor ambiental moderno aí, eu vou disponibilizar lá com material. Tem um grupo secreto do Facebook para quem é aluno também. Eu vou deixar essa live, as lives que eu faço aqui, eu deixo tudo disponibilizado lá no nosso grupo secreto. Vai estar lá disponível para vocês. A Tríplice Ambiental tá agradecendo aqui, mais uma aula show. A Lisandra também. Obrigado, Lisandra. A Vitória tá dizendo, eu faço live todas as quintas, tá, Vitória? Pode entrar aí. O Salomão também, legal. Juan, muito bom, Juan, você sempre tá aqui, obrigado. A Tarsi, gente finíssima, a aluna também, obrigado. A Vitória tá dizendo que é estudante, então é importante ter esses recursos disponíveis. Pode entrar toda quinta aqui, você é sempre bem-vinda. Tríplice Ambiental, né, que é o Yuri, muito massa, obrigado. O Robson, modelo de documentos necessários seria legal. Pois é, Robson, os documentos eu disponibilizo para alunos, tá? Na nossa plataforma lá.
é porque tem essa questão de propriedade intelectual do material, não sou só eu que elaboro, tem as empresas que a gente prestou o serviço e tem meu sócio que elabora esses projetos juntos, então eu deixo lá dentro da plataforma de quem é aluno para não ser muito aberto, então tem essa questão de propriedade intelectual, tá? Nada contra assim com quem assiste às aulas gratuitas aqui, mas é porque tem informações lá que precisam ser mais fechadas, tá certo? O Celso está falando que fez uma especialização em meio ambiente e mineração e que o tema Pride foi exatamente como eu expliquei. Legal, cara, obrigado. A Lisandra está perguntando se é todas as quintas-feiras, às 19h30 tem live, tá? O Ronaldo Belode é um parceirão que tá aí sempre, cara, agradeço. Eu gosto de compartilhar mesmo, então toda quinta eu tô aqui às 19h30. Um conteúdo diário por dia em vídeo eu solto para vocês. Se você quer baixar o meu e-book e aprender a monetizar, né, a monetizar o seu conhecimento na consultoria ambiental, eu indico para vocês. A AmbiWeek é meu workshop que eu faço de tempos em tempos. Se você quiser saber mais sobre a AmbiWeek, me chama no direct que eu te explico. Tem o Consultor Ambiental Moderno, que é meu curso online, que não estão abertas as vagas agora, mas de tempos em tempos também eu abro isso. Todas as quintas eu faço live e eu tô saindo de férias, né? Mais alguns 5, 6 dias aí. Mas daqui a alguns 15 dias eu vou voltar pro campo. E eu faço muito material, cara, quando eu tô no campo. E aí vocês vão ver mais trabalho de campo meu. Vou mostrar muita coisa. A gente tá fazendo trabalho com hidrelétricas, né? Que são projetos de utilidade pública. Vai ter que fazer corte de árvore, supressão de vegetação. Mas tem as compensações, porque elas podem cortar, mas não quer dizer que está liberada das obrigações. Então tem as compensações por isso. Vocês vão ver aí os trabalhos de campo que eu vou fazer. Eu vou gravar material pra caramba no campo para vocês. Então me sigam aqui. Eu vou contar mais, né? Quinta-feira que vem tem mais aula ao vivo aí. E vai entrando aí que a gente vai se falando. Acompanha minhas redes sociais. Aulas toda quinta. Materiais, né? Conteúdos diários todos os dias. E a gente vai falando aí. Obrigado, Juan. Juan tá falando que férias merecidas. O Celso tá falando que as lives são muito boas. A Leandra, minha xará, tá dizendo que é estudante e grande proveito. O Rodrigo da Engenharia Ambiental, nós vamos fazer uma live daqui. Qualquer dia o Rodrigo tá numa trabalheira danada com as obras dele lá. E a gente vai fazer uma live junto em breve. A Lisandra tá falando que ama campo, na veia, trabalho. Vai ser maravilhosa a live de campo. Eu vou voltar, a gente tá fazendo a regularização, eu tô fazendo de 7 empreendimentos, mas eu vou ter que fazer de 3 ao mesmo tempo e vou fazer um monte de material na hora que eu for para campo lá, já estamos organizando aí os trabalhos de campo e eu vou voltar e bioma Mata Atlântica, empreendimento de utilidade pública, corte de indivíduo de árvore isolada, supressão de vegetação, compensação, intervenção em APP, então tem material pra caramba pra gente fazer, pra trazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Agradeço a vocês que ficaram aqui praticamente quase 2 horas com essa falazada minha aqui. E, né, obrigado a você por estar aqui, porque isso significa que vocês estão querendo aprender de fato. Me estimula muito a ensinar quem quer aprender. Agradeço a cada um de vocês. E a gente vai se falando por aí nas redes sociais. E eu agradeço a você que ficou aqui até agora. E eu desejo a vocês uma boa noite, um bom final de semana, um abraço e tchau. Valeu!